Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Deus, a paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Você já deve ter ouvido falar das inúmeras crises econômicas, políticas e sociais que o mundo está enfrentando hoje. Mas muitas vezes focamos muito nos aspectos externos destas crises e nos esquecemos daquilo que mais afeta dentro de nossas almas. Como o jovem deve lidar com uma sociedade em crise? Quais promessas temos para os dias de hoje? E onde o jovem deve depositar a sua esperança? Para conversar com a gente, hoje estamos recebendo o evangelista José Marcos, que é coordenador das áreas 12 e 32. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, evangelista Samek, a paz do Senhor Mazenato, a paz do Senhor todos os jovens que estão aqui no estúdio, a paz do Senhor os telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Alegria mais uma vez poder estar aqui nos estúdios da RBC, cooperando com o nosso pastor presidente e também dando a nossa parcela de cooperação na grande obra do Senhor através da Rede Brasil de Comunicação. Gostaria de mandar uma saudação para minha esposa, para os meus jovens filhos, né? Isabel, Lucas, minha sogra, minha Marluz, que mora conosco, também os irmãos ali do Vale do Jordão, área 12 e 32. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. E vamos orar para os jovens do Jordão chegar aqui também no Espaço Jovem, né? Sim, E também, para aumentar a nossa alegria, está conosco o jovem Lucas Gabriel, da área 31, lá da congregação de Casa Amarela. A paz do Senhor, Lucas. Amém, evangelista Samek, Mazenato, Amém. paz do Senhor a todos os presentes. Somos gratos a Deus e ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estarmos aqui. Muito bem. E temos também aqui alguns jovens que vão estar participando aqui da conversa e também do programa, ajudando aqui também na questão do louvor. Pela primeira vez, né, nós temos aqui os jovens da área 8. Eu vou falar os nomes aqui e vou pedir para os irmãos acenar aí para quem está em casa aí conhecendo. Temos o nosso irmão Esdras Felipe, ali no violão, o nosso irmão Douglas Silva no teclado, o nosso irmão Ronison Lima no carrom, e aqui também cantando temos a nossa irmã Ohana Monique e o nosso irmão Natanael César. Amém? Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Amém! E como sempre, eu gostaria de relembrar para vocês os nossos canais de transmissão. Se você está nos assistindo através da Rede Brasil TV, saiba que a gente está transmitindo também pelos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Então aproveita, né, que o programa está começando e envia o link para os seus amigos. Compartilha aí nos stories, no Instagram, no Facebook. Vamos evangelizar! E você também pode participar do nosso programa enviando sugestões de temas e perguntas ou aquele vídeo de 30 segundos cantando, né, aquele louvor que você gosta muito, para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem, o tema de hoje é Boas Novas para um Mundo em Crise. Nós vamos dar início à nossa conversa já perguntando aqui, né, como as crises que o mundo vive hoje podem afetar a mente dos jovens. Pastor e também irmão Lucas, né? Amém, é verdade. Nós estamos atravessando uma fase atípica, né? Principalmente para a nossa geração, onde a crise está trazendo dificuldade para todas as classes sociais. Isso. E também para todas as faixas etárias. Todo mundo está sentindo, né? Justo. No meio dessas faixas etárias tem os jovens que estão aí chegando no mercado de trabalho,
terminando a escolaridade, indo para as universidades, e aí a crise traz uma situação, um cenário diferente, com mais dificuldade, além do que já se tem ou já se tinha antes da crise. E o senhor falando aí também, temos também a questão, por exemplo, né, muitos jovens estavam se programando agora para a celebração do seu casamento. E com todo esse quadro, eu estou falando, o irmão Lucas já está Já rindo. sorriu ali. Com todo esse quadro que estamos atravessando, irmão Lucas, tem afetado também essa área, né? Sim, senhor pastor. A gente percebe muitos jovens que sonham tanto com o casamento, né? Sonham tanto com esse dia. E vem as crises, vem as dificuldades, vem também o desemprego, os resultados das crises. E eles se desesperam. Eles ficam incertos do seu futuro fica incerto, a sua perspectiva futura, ela acaba se tornando negativa. E aí eles muitas vezes questionam a Deus, né? Nós jovens tendemos a questionar muito a Deus. E em meio a esse cenário, nós encontramos a resposta na palavra. Amém. Se o senhor me permitir, eu gostaria de ler um texto que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, e o versículo de número 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Então, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às incertezas, em meio ao medo, a palavra de Deus é clara ao dizer que os pensamentos e os planos que Deus tem para nós são pensamentos de paz. Amém. E não de mal. E o que é mais interessante é o final, porque o versículo diz: para vos dar o fim que esperais. Se estamos esperando em Deus, e se for a vontade de Deus nos conceder o que deseja o nosso coração, vai chegar, vai acontecer. Porque Deus, Ele tem planos e pensamentos bons e agradáveis para a nossa vida. Amém. Amém. Lembrar do cuidado de Deus, eu acho que é um antídoto, pastor, né, para conseguir vencer a ansiedade que está tomando conta de todos, não só dos jovens, né? É verdade, aproveitando essa primeira fala sobre casamentos que são adiados, né? Trazer uma informação aqui valiosa para muitos jovens que estão neste momento. A gente coopera com o pastor em 2 áreas, então tudo é em duplicidade, em dobro, né? Então há muitos jovens que estão adiando os casamentos, colocando para momentos mais à frente, para que haja uma normalidade, possa ser feito. E para esses que estão passando por isso, é tão somente continuar na orientação do Departamento da Família, do Departamento Fichário da Igreja, porque o nosso pastor tem também tido o cuidado, o zelo para com esses jovens que estão neste momento de estar se casando. Queria também aproveitar, evangelista Samek, a crise, ela quando vem, ela impacta todo mundo. Isso. Agora, essa intensidade do impacto vai depender muito da estrutura espiritual, social, a vivência de cada pessoa. Enquanto o nosso jovem estava lendo um texto, eu estava me lembrando de uma passagem bíblica, eu gostaria de ler com os irmãos, que está em 1 Samuel, capítulo de número 17. É um texto conhecido, eu acredito que principalmente dos jovens. É aquela passagem quando Israel está em crise, porque é cercado pelos filisteus, e o exército se prepara para uma peleja, né? A gente sabe que em tempos de guerra, a cidade entra em crise, né? Há um colapso total de tudo que é de subsistência, que é básico à subsistência. Então nós vemos aqui que Golias se sobressai no meio do exército inimigo, e o texto que eu queria compartilhar é 2 versículos apenas, é o versículo número 23 e depois o versículo 32. Esses 2 versículos estão inseridos numa cena em que Davi, no momento trabalhando como office boy da família, né, levando e trazendo alimento a mandado do seu pai para ver como estava a peleja e como iam seus irmãos. E quando ele vai chegando, quando ele vai passando pelas trincheiras, ele escuta um brado de um guerreiro que deixava todo o exército de Israel trêmulo, quer dizer, a crise instaurada no exército, com medo do que iria acontecer, e ele encosta para ver o que estava acontecendo. E o versículo 23 diz: e estando ele ainda falando, o gigante, com eles, com o exército de Israel, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Então veja que o exército estava observando
ele subir. O versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, olha, fugiram diante dele e temiam grandemente. Então, Golias, estava promovendo um caos, uma crise, e o exército já estava tremendo. Porém, veja o conceito de Davi, ainda jovem, quando escuta esse gigante afrontando o exército. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Então, na visão dos homens, Golias vinha como um vencedor, que representa aqui a crise. E na visão de Davi, Golias já era um derrotado, porque ele ia à peleja no lugar do exército em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então, a crise, o impacto dela é de acordo com a estrutura de cada um. Então, tem pessoas que têm toda uma estrutura financeira, familiar, mas estão com crise de ansiedade, etc. Tem pessoas que não têm essa estrutura, mas estão conseguindo sobressair em meio à crise. Então, o impacto da crise é mediante a estrutura de cada pessoa que está vivenciando. Para nós que somos crentes, que temos Jesus, que temos a palavra, que temos Deus, a crise vem e a gente se firma nele e ele nos ajuda a atravessar essa crise que estamos passando. Glória a Deus. Então, podemos dizer, né, pastor, que nesse mundo de incertezas, a gente tem que abraçar a certeza que temos, né, que Deus está conosco. Amém. E Ele vai nos ajudar a vencer. Amém. Não importa o tamanho do gigante, né? Não importa. Eu tenho uma versão favorita desse versículo que você leu, que o final diz: tem planos de dar-vos esperança e um futuro. Então não importa o tamanho do gigante, os planos, os pensamentos de Deus a seu respeito é de esperança e de futuro. Um bom futuro. Glória a Deus por isso. É isso mesmo. E olha, a gente tem mais uma pergunta, né? Que tipos de promessas a sociedade atual vende aos jovens de forma irrealista? Nós estamos vivendo em um mundo onde ele propõe à mocidade, né, aos jovens, algumas coisas que a gente sabe que não é concreto, né? Alguns programas televisivos, a mídia, a rede social, muitas vezes passa para os jovens que eles podem viver da forma que eles acharem que devem, ou seja, sem limite, sem regras, sem disciplina. E isso é uma coisa que quando você vai para a realidade, se frustra, né? Isso. Que pode viver muitas vezes sem estudar. Existem alguns ídolos aí na mídia que eles, quando vão dar uma entrevista na televisão, eles falam sorrindo que deixaram de estudar, deixaram de se preparar para seguir aquela carreira. E a gente sabe que ali é 1 em meio a 1000 que consegue chegar ali. Casos específicos, né? Casos específicos, isolado muitas vezes. Então, assim, esse mundo que aí está vende, passa algo irreal para os jovens. Mas eu louvo a Deus que os jovens cristãos, né, que têm a palavra como uma bússola para o seu caminho, têm se sobressaído em meio a este mundo tão tenebroso. Eu percebo, pastor, também os jovens, não sei se vão de concordar comigo, mas que a gente tem uma chuva de informação hoje em dia, principalmente através das redes sociais, vendendo fantasias, né? É comum a gente ver, aprenda a ganhar dinheiro sem trabalhar, conquiste a sua liberdade financeira ficando em casa, mostrando de que é possível vencer na vida sem se esforçar, sem trabalhar. E é possível isso, pastor? Veja, na vida real não. Aí é que está o problema, Isso né? pode ser na vida fictícia, né? Nas novelas, nos filmes, nos seriados. Possa ser que uma pessoa sem preparo, no mundo secular, ele se sobressaia, ele galgue grandes salários, trabalha em grandes corporações, mas no mundo real é exigido um preparo, principalmente dos jovens. Não que nós não sejamos ainda jovens, né? Como diz o evangelista Fabiano, isso vez ou outra, nós somos jovens assim rodados, né? Jovem então, diferente. Um jovem diferente. Então, assim, o jovem precisa se preparar, mesmo crendo em Deus, mesmo andando conforme a palavra, mas ele precisa fazer a sua parte. Ele precisa terminar o ensino médio, ele precisa escolher um nicho de trabalho, de formação e partir para se preparar. E Deus faz junto com ele.
e vai ajudar e vai colocar ele naquilo que Deus tem propósito na vida dele. Eu gostaria de ler mais um texto bíblico, se o senhor permite, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Há uma formulazinha aí que não é mágica, mas é bíblica, né? Vale-se dizer assim, que alguns jovens estão deixando de se aperceber. Que diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então veja, é um mandamento que junto a esse mandamento vem as promessas. Para que te vá bem. Primeira promessa aqui. Para que te vá bem. É a primeira promessa. A segunda, vivas muito tempo sobre a terra. Então, aqui nesse versículo de número 3, tem as promessas dos jovens que são ordeiros dentro de casa, obedecem aos seus pais. Ele diz, para que te vá bem. Veja que aqui não está dizendo qual segmento, porque aqui Deus vai fazer com que o jovem vá bem em todo segmento. Aleluia. Que ele vá bem nos estudos. Todas as áreas. Que ele tire boas notas no Enem, que ele passe nos vestibulares, que ele vá bem na universidade, que lá na universidade Deus vai lhe dar sabedoria para se sobressair aquele mundo tão filosófico, que ele vá bem ao Senhor preparar uma Rebeca para ele, né? Olha aí. Um Isaac para as Rebecas, porque é do interesse de Deus. Também isso está dentro do plano de Deus para os jovens, preparar moças e rapazes para essas moças. E depois ele conclui dizendo, e que vivas muito tempo sobre a terra. Então, para se viver muito tempo sobre a terra, ele está prometendo livrar das molestias, livrar das doenças, livrar deste vírus. Ou seja, um bom filho, ele só tem mesmo a ganhar, não somente dos pais, mas de Deus e da sociedade. Muito bem. A gente entende também, pastor, que em nenhum momento nós vemos Jesus vendendo essas fantasias para os seus seguidores e também para os seus discípulos. Jesus sempre foi bem claro, sempre falando a verdade, de que neste mundo, né, eles enfrentariam aflições, dificuldades, momentos difíceis. Mas tem um texto que o salmista, lá no Salmo 34, verso 19, ele diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, essa ideia de uma vida perfeita, sem sofrimento, sem aflição, sem um preço a se pagar, não existe. Não existe. Jesus deixou isso bem claro, mas também vemos na palavra de Deus o conforto, né, Lucas? De que Deus está do nosso lado. Graças a Deus. Amém. E eu vejo muito também, pastor, jovens imediatistas. Jovens que querem alcançar o sucesso rápido. Jovens que querem ter apenas relacionamentos líquidos, relacionamentos passageiros, porque a sociedade vende isso, a mídia vende isso. E eles se enganam e não querem construir uma vida sólida, não querem construir relacionamentos sólidos, querem as coisas fáceis, no tempo deles, do jeito deles. E muitas vezes isso leva ao fracasso, isso leva à frustração, isso leva muitas vezes à depressão. Tem muitos jovens entrando em depressão pelo que veem em redes sociais, pelas frustrações que enfrentam na vida, pela perspectiva negativa que acaba tendo por eles escolherem o próprio caminho, ao invés de entregarem tudo nas mãos de Deus. E o senhor falando de redes sociais, pastor, que peso tem para a nossa saúde mental, né, o que lemos e ouvimos? Tem algum peso? Faz alguma diferença? Muito. O ser humano ele é o resultado daquilo que ele vê, daquilo que ele escuta, daquilo que ele come. Então nós somos o resultado do produto do meio, do que está ao nosso redor. Até porque quando a gente nasce sem essas informações e vamos adquirindo ao longo da infância, da adolescência e vamos sendo traçado o nosso perfil, a nossa personalidade. Então as redes sociais, elas trazem uma quantidade de informação muito grande. E isso gera todo o impacto na vida das pessoas que ali estão assistindo. Por isso que
A Rede Brasil de Comunicação, nesses últimos meses, ano, tem sido determinante na vida de muitas pessoas. Nós temos visto aí os programas, a audiência, muitas pessoas se voltando para Jesus, porque tem sido impactado positivamente pela programação da Rede Brasil de Comunicação. Ou seja, queremos dizer para nossos queridos irmãos e telespectadores neste momento que a Rede Brasil tem sido um veículo, uma ferramenta de Deus para a edificação da vida de muitas pessoas. Mas existe muitas redes sociais aí que elas são nocivas para a vida das pessoas. Elas trazem uma proposta, elas trazem uma mensagem onde as pessoas vão por eles e saem do seu habitat natural, saem do seu ambiente, termina vivendo de forma praticamente virtual. Lembrando da apreciação agora há pouco, que na nossa vida cotidiana, Jesus não nos prometeu vivermos sem problemas, né? A gente sabe que o próprio Jesus disse e deixou registrado: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu gostaria de compartilhar um texto aqui, na segunda epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 11, versículo de número 23 em diante. Paulo está fazendo um resumo da sua vida, do que ele passou. Então vamos ver se a vida de Paulo foi uma vida confortável, sem nenhuma dificuldade, como vende a mídia, né? E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um dos maiores expoentes do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Em perigo dos rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ou seja, que vêm de fora para dentro do corpo, me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. Então veja que o próprio apóstolo Paulo deixa um legado aqui para as gerações, que a vida ela não é feita de facilidades. Amém. Então que possamos ter cuidado, principalmente neste tempo, o que estamos absorvendo e colocando, né, para dentro da nossa mente e do nosso coração. Amém, é verdade. O senhor falou, né, sobre as mídias e falou sobre a TV também. Acho que nesse ano, mais do que nunca, a gente tem visto qualquer canal que a gente vai zapeando ali no controle, é uma sucessão de más notícias. Mas graças a Deus, a gente tem, né, programação, tem aqui Rede Brasil. Se você está aflito, se você está preocupado, você consegue ali, ó, colocar na sua TV, você consegue acessar no seu computador e tem uma palavra de Deus para você. Todos os dias. Todos os dias. E o dia inteiro. Amém? Tem lá até o finalzinho, Deus fala ao coração. Olha aí, bênção de Deus para a tua vida, palavra de Deus para a tua vida. E a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Você não sai daí, compartilha com seus amigos e familiares a nossa transmissão, né, nos canais que você já sabe. O IEDPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E enquanto isso, a gente vai ouvindo, né, nossos jovens, louvar a Deus. Amém. Tenho certeza que estão bem animados. Amém. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Não esqueça, de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEDP Oficial e Rede Brasil Oficial. Quem sabe alguém no seu grupo da faculdade não está precisando escutar sobre o tema de hoje. Muito bem. Conversando com a gente sobre o tema de hoje estão o evangelista José Marcos, coordenador lá da área 1232, e também o jovem Lucas Gabriel, lá da congregação de Casa Amarela. Nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa e eu creio que o irmão Natanael, tem uma pergunta aqui para fazer. Pastor, de que forma a morte e a ressurreição de Cristo nos dá esperança? Muito bem, uma pergunta muito interessante, né? Glória a Deus. Uma pergunta Amém. teológica. E a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus, na verdade, é uma das doutrinas que é a base do cristianismo, né? Amém. Então, como é uma pergunta teológica, vamos à luz da Bíblia, né? Para poder a gente entender a importância da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Vale lembrar que a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, ela prenunciou, ela profetizou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. A segunda pessoa da Trindade, que é o Cristo, ele encarnou no homem chamado Jesus. E ele habitou entre nós, e como diz o profeta Isaías, foi o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Mas também nessa agenda de acontecimentos, estava também profetizado que ele iria ser martirizado, que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus estava entre nós, caminhando, palmilhando, sendo ele também Deus, né? Ele já prenunciava que ele iria morrer. Gostaria de convidar os que estão nos acompanhando para abrir as suas Bíblias em João, capítulo 12, e o versículo 32, ele está falando de que tipo ou de que forma ele iria morrer. Ele diz, e eu, quando for levantado da terra, então ele já estava falando que ia ser pregado no madeiro e ser suspenso. Aí ele diz, todos atrairei a mim. Então Jesus já estava dizendo que ele iria ser suspenso. Os da época que ouvia isso já começavam a entender que ele estava falando da sua morte e de que forma iria morrer. Então Jesus já começa a dar pista ali aos apóstolos, aos discípulos, que ele seria crucificado. Mas estamos falando da morte e a importância da ressurreição. É que ele também fala sobre isso. No capítulo 11 aqui do Evangelho de João, naquela passagem bíblica onde Jesus está indo ressuscitar o seu amigo Lázaro, né? E quando chega aqui no diálogo dele com as irmãs, é João capítulo 11, versículo de número 23 em diante. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então, naquele momento, elas pensavam que Jesus estava falando na ressurreição futurística dos mortos, né? Então, ele disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele mesmo diz que ele é a ressurreição. Então, a morte de Jesus, seguido da sua ressurreição, são as bases do cristianismo. E por ele ser a própria ressurreição, como ele diz aqui, ele nos garante de um dia também sermos ressuscitados. Glória a E o Deus. apóstolo São Paulo, que teve as maiores revelações nessa área de eventos futuros no que tange ao mistério de Cristo com a igreja, ele deixou isso bem claro, eu acredito que é na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo número 16. É um texto muito conhecido que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Amém. Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Qual a importância da morte e da ressurreição de Jesus? Primeiro, que ele próprio profetizou a sua morte e aconteceu.
Depois ele profetiza a sua ressurreição e ele é ressuscitado. Depois, na sequência, os apóstolos que receberam o Espírito Santo vai falando da ressurreição dos mortos em Cristo e também do arrebatamento da igreja. Ou seja, se o Antigo Testamento profetizou que ele viria em carne e ele veio, ele, quando estava em carne, ele falou da sua morte e ressurreição e assim aconteceu. Então, seguindo aí a sequência, nós cremos que verdadeiramente ele é a ressurreição e a vida. Amém. Amém, meus amados? Glória a Deus. Muito bem. E, pastor, falando sobre a importância da ressurreição, tem um texto que eu acho muito lindo, essa expressão do apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. É muito bonito isso, né? Bonito e importante, porque o apóstolo Paulo, na verdade, ele está desenvolvendo a sua introdução para o conteúdo que ele quer trazer aos coríntios. E esse conteúdo justamente vem no versículo 50 da sua apreciação, que diz: e agora, veja que ele chegou onde ele queria. Digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele queria trazer essa verdade, que ele sabia que estava oculta, estava guardada, ia ser uma novidade. Então ele constrói, como um TCC, como uma monografia, ele constrói a sua argumentação para chegar neste momento aqui. Porque isso, para a época, era uma surpresa, era novidade. Que milhões de crentes, milhões de salvos em Cristo, um dia iria ressuscitar. E como isso ia acontecer? Qual o tempo? Qual a cronologia de acontecimento? O período? Então ele traz esse mistério e diz: olha, vai ser em um momento, no abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. Pastor, tem um texto que eu acho maravilhoso e se encaixa perfeitamente com o que o pastor está falando, com o que o senhor falou, que está na primeira epístola, primeira carta, conforme escreveu o apóstolo Pedro, capítulo número 1, a começar do versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo inefável e glorioso. A nossa esperança está aqui. A nossa esperança é essa salvação, é esse prêmio, é esse tesouro incorruptível, incontaminável. E o melhor de tudo é no versículo 8 que o apóstolo Paulo fala, ou melhor, o apóstolo Pedro diz que nós não vendo, amamos. Aleluia. Esse amor que sentimos por Deus é um amor que só podemos alcançar, sentir pela fé, porque amamos algo que não vemos. E o interessante é que o apóstolo Pedro, ele nos tranquiliza, ele diz: por mais que agora estejais sofrendo tentações, estejais contristados, acalma, tranquiliza, Amém. descansa, Glória porque a é Jesus. necessário que o ouro ele seja provado pelo fogo para sair em excelência. Então não importa a situação que você está vivendo, a ressurreição de Cristo nos dá esperança. Amém. A esperança que um dia nos encontraremos com Ele e passaremos toda a eternidade com Ele. Amém. Ele está Amém. vivo. Glória a Deus. Olha, a gente tem uma pergunta de longe, viu, pastor? Uma pergunta da jovem Aline Pinto, de Porto, Portugal. Vamos conferir? A paz do Senhor a todos, eu sou a jovem Aline aqui da Missão em Portugal, na cidade do Porto. E a minha pergunta é relacionada a nós jovens, porque é muito comum termos inquietações, preocupações e insegurança acerca do futuro. Então, como que nós podemos agir e lidar com essas preocupações?
Amém. Deus abençoe a todos os jovens lá de Portugal, né? Cidade do Porto. E já aproveitar e mandar um abraço também para os missionários que estão lá fazendo a obra de Deus. O futuro tem gerado preocupações, né, pastor? Principalmente nos jovens. O futuro dos 3 tempos é o tempo onde nós não estamos, né? Estivemos no passado, estamos no presente, mas não podemos estar no futuro. Porém, os 3 tempos para Deus é como se fosse um. Amém. Não há divisão de tempo para Deus. Ele vê o passado, o presente e o futuro como um só. Então, sendo assim, ele vê as coisas que ainda há de ser como que já fosse. Deus tem essa capacidade, pela sua onisciência. A pergunta da jovem Aline, né? Isso. Muito pertinente. Há um texto no livro dos Salmos, de número 37, que geralmente nós pregamos muito ele para as pessoas não evangélicas. Mas nós temos que entender que ele é dividido em 2 seções, né? O Salmo de número 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Então, essa primeira parte nós já estamos ok, já fizemos, né? Já entregamos o nosso caminho. O caminho aqui não é o caminho da escola, o caminho do trabalho, não é a rua, não é a estrada. O caminho aqui é a vida. Entrega a tua vida na mão de Deus. Aí ele conclui agora a segunda parte. Confia nele e ele tudo fará. Então vejamos que aqui há um momento transitório, né? Então, entregar e tudo fará. Mas no meio tem, confia nele. Aleluia. É importante lembrar aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, os jovens principalmente, que nós que estamos em Cristo, somos agora a igreja do Senhor, nós, como igreja, recebemos muito investimento de Deus. Para se ter uma ideia, a igreja não é um acidente de percurso teológico. A igreja ela foi totalmente planejada por Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, ele fala sobre esse planejamento. Carta aos Efésios, capítulo de número 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele quando? Antes da fundação do mundo. Com que objetivo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou, estando nós em Cristo na igreja, para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós, igrejas, um dia nós fomos planejados, estivemos na mente de Deus, no conselho secreto de Deus, no beneplácito de Deus. Ele planejou a igreja. Depois ele deu um nome a esse edifício, a este povo. Que nome eu vou dar? Então ele deu um nome, ele apalavrou. Ele planejou a igreja, ele apalavrou a igreja, ele deu um nome. Isso está em Mateus, capítulo de número 16. É a primeira vez que esse nome eclésia ou eclesia aparece na Bíblia. É em Mateus, capítulo número 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta igreja edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele dá o nome a este grupo de pessoas, a essa instituição que está surgindo, que é a igreja. Então ele foi planejado, ele recebe um nome, depois foi edificado em cima de Cristo, é o texto que a gente citou, em João capítulo 12, versículo 32, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, porque ele é a pedra de esquina, ele é o primeiro tijolo colocado na construção desse edifício. E depois a igreja foi inaugurada, quando o Espírito Santo desceu de forma contínua para estar conosco. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava entre as pessoas, entre os judeus, ou sobre eles. Agora o Espírito Santo está em nós, aleluia, sobre nós e entre nós. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando a igreja ela é inaugurada. Então, respondendo à expectativa da jovem sobre o futuro, fique tranquila, porque a igreja a qual você faz parte, e você também é a igreja, ela foi planejada, ela foi apalavrada, ela foi edificada em cima de Cristo, e um dia ela foi inaugurada. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som
como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então, não importa o tipo e o tamanho da crise, a igreja sempre será blindada e protegida por Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém. Pastor. Só reforçando, pastor, lá no livro dos Salmos, né? Salmo 125, verso 1, diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amém. Pastor, no Evangelho de Mateus tem um texto que ele fala bem sobre isso, no capítulo 6 e no versículo 25 e 26, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito maior valor do que elas? Então, Jesus ele fala que ele tem cuidado de nós, que Deus ele tem cuidado de nós. Porque Deus é o nosso Pai. Amém. Às vezes a gente esquece que Deus é o nosso Pai. Então ele tem cuidado, ele tem nos protegido, ele tem provido. Então, a palavra de Deus nos orienta a não ficar ansioso. E caso a gente fique, que a gente lance sobre ele. Amém. Porque ele tem cuidado e ele vai continuar cuidando, porque Amém. ele é o nosso Pai. Amém. Glória a Deus. E olha, e agora a gente vai louvar a Deus junto com você. Agora é o momento que a gente vai ouvir, né, adorar ao Senhor, cantando junto com vocês. Naquele vídeo que você mandou de 30 segundinhos. E você, se não mandou ainda, pode mandar, né, para o nosso WhatsApp, o 81992094819. Então vamos adorar a Deus? Boa noite, o meu nome é Tamires e eu faço parte na congregação Jardim Salles, área 60. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar. Que eu sou um Deus de futuro, Deus de palavra, eu sou. Olhe pra frente, é lá que eu estou, te esperando pra juntos vivermos o que ainda resta das promessas que um dia eu fiz, filho. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém, glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a todos os jovens, né, que enviaram o seu vídeo. E se você não enviou ainda, aproveite a oportunidade para mandar também. E nós temos aqui mais uma pergunta com a jovem Ohana, né? Isso, pastor, eu gostaria de saber qual é o meu papel como cristã e como eu devo transmitir esperança para todas essas pessoas. Amém. Nós sabemos que o cristianismo ele faz toda a diferença em meio à sociedade que nós estamos vivendo. Então eu acho que, em primeiro plano, tendo um bom testemunho de cristão, né? Como jovens, onde quer que estejam, deve ter um bom testemunho. Na faculdade, na escola, no cursinho, nas redes sociais, né? Não se envolvendo, não compartilhando conteúdo que não traz edificação para a vida das pessoas. E agora, no sentido reverso, transmitindo mensagens, propostas que sejam positivas para a vida das pessoas. Há vários programas aqui na Rede Brasil e é aquele momento de compartilhe o link, né? Então, ninguém melhor do que os jovens, que são habilidosos no mundo virtual, e está compartilhando os programas
da Rede Brasil de Comunicação. Amém. E ela perguntou também, pastor, como deve transmitir, né? Esperança para os outros. Justo. As pessoas estão sempre buscando alguém em quem se espelhar, não é isso? Por quê? Porque nós, seres humanos, é normal a gente vir alguém e esse alguém ser um modelo para nós. Então, como eu transmito esperança para outras pessoas? Passando para aquelas pessoas a confiança, a segurança, a esperança que nós temos em Cristo e naquilo que nós confiamos, naquilo que nós pregamos, faz com que as pessoas vão a nós, como árvore frutífera e frondosa, para se abrigar, para colher frutos vindo de nós. As pessoas precisam ver cada um de nós como uma referência positiva. Essa referência positiva, essa ilustração que eu fiz de árvore frutífera e frondosa, é a esperança que está sendo transmitida para as pessoas. Amém. Então a gente tem que se encher primeiro para poder transbordar, né? Isso. Então aí vai também a importância do que a gente ouve, né? Do que a gente lê, do que a gente vê. Por isso a gente precisa fazer uma seleção boa. Novamente a gente toca, né? Amém. Glória Amém. a Deus, Rede Brasil. Eu vou até fazer uso do slogan da Rede Brasil, né? Olha. Comunicando Jesus, comunicando a verdade. Amém. E a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta e você fica aí que ainda tem mais programa, tem mais conversa. Daqui a pouco a gente volta. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Espaço Jovens, jovens no coração de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Aproveite aí, compartilhe com os seus amigos e familiares e chame todo mundo para assistirem o programa. Amém! No programa de hoje, nós estamos falando sobre as boas novas em tempos de crise. E conversando com a gente sobre o tema de hoje, estão o evangelista José Marcos e o jovem Lucas Gabriel. Muito bem, e dando continuidade ao nosso assunto de hoje, e temos uma pergunta aqui, pastor, irmão Lucas e os jovens aqui também da área 8, né? Por que não podemos nos entregar ao desespero, pastor, mesmo em meio ao caos que estamos vivendo? É pertinente a pergunta porque muitos cristãos estão nos assistindo neste momento, muitos jovens estão atravessando momentos de ansiedade, de preocupações diversas, mas eu acredito que o principal motivo que nós não podemos nos desesperar é termos a convicção que Deus está conosco, né? Glória a Deus. Amém. Essa é a frase que um dos apresentadores aqui de um dos programas da Rede Brasil, ele sempre concluía dizendo isso. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Então, essa verdade bíblica está no Evangelho de Mateus, né? É bom que a gente vá às Escrituras
para embasar o nosso comentário e aumentar a fé dos nossos irmãos e também as pessoas que estão nos assistindo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus orientando os seus apóstolos para que eles se espalhassem, pregassem o Evangelho, fizessem novos discípulos, e ele conclui com uma promessa. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ele está falando sobre as doutrinas bíblicas. Doutrinas essas que dão manutenção à salvação. A pessoa aceita Jesus, se converte por fé, mas essa fé precisa receber manutenção, e aí essa manutenção vem por meio dos ensinos das doutrinas cristãs. Mas ele conclui dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Mas aí se ele para aí, os apóstolos, aquela geração, acharia que seria só no período da igreja primitiva. Mas ele conclui, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então, é uma promessa de Jesus estar com a sua igreja, estar Glória com os a cristãos, estar com os seus filhos, Amém. até a consumação do século. Ou seja, em todo o tempo que houver seres humanos vivendo sobre a terra, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, que professam o seu nome, que andam pela sua palavra, ele está dizendo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Amém. eu estarei convosco. Amém. Eu acredito Glória a que Deus. essa é um dos pontos crucial da nossa tranquilidade em Cristo em meio à crise. Amém. Pastor, eu gostaria, com sua permissão, de ler 2 textos. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 4. Os versículos 9, ou melhor, 8 e 9. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Um dos sinônimos de desanimados é justamente desesperados. Então o apóstolo Paulo ele já nos adverte, virão situações difíceis. Vocês estarão surpresos, acontecerá coisas que vão nos deixar perplexos, mas vocês não precisarão se desesperar. Aí Paulo, ele escrevendo em Romanos, capítulo 8, e no versículo 18, ele responde. Ele nos conta o porquê vamos enfrentar situações difíceis, mas não vamos nos desesperar. Porque no capítulo 8, no versículo 18 do livro de Romanos, ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Então existe uma glória que nos espera. Amém. E é essa glória, é essa promessa que nos dá força, que nos dá vigor para não entrarmos em desespero. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém. Amém. E o senhor está falando de promessa, né? Vamos falar de promessa? Que promessas foram feitas após a ressurreição de Jesus e que são para nós? Amém. A ressurreição de Cristo, como nós já falamos, é um dos pilares do cristianismo. Depois que Jesus ressuscitou, ele deixou grandes promessas para nós. Né? Amém. E a Bíblia ela tem alguns registros importantes para cada um de nós quando nós aceitamos a Jesus. Eu gostaria de ler um texto aqui em Mateus, capítulo número 11, versículo de número 28, que justamente é aquele texto onde Jesus ele convida as pessoas para lhe receber como seu Salvador. O texto sagrado diz, vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a morte e a ressurreição de Cristo traz para nós alívio. Amém. Porque a parte mais difícil, ele já fez. Amém. Glória Porque a Bíblia diz que não havia um justo sequer que estivesse à altura, em condição de fazer o que ele fez. Dar a vida por milhares de pecadores nos 4 cantos da terra. Então, a ressurreição de Jesus traz para nós esse sentimento de tranquilidade, de alívio, que ele garante para todos nós. Ainda naquele texto lá de João, capítulo de número 11, Jesus conversando com as irmãs de Lázaro, ele traz algumas informações importantes acerca
da ressurreição dele e também da ressurreição dos demais. Quando ele diz o seguinte, versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele pergunta, crês tu isso? Ou seja, é importante que nós creiamos nessas promessas que Jesus, após a sua ressurreição, e o Espírito Santo, através dos apóstolos, deixaram para nós. Ou seja, um legado de esperança. Porque a palavra desespero, essa preposição des, é a negativa. É sem espero. Então, desespero é sem esperança. Então, nós temos que ter essa esperança que Jesus voltará, que Ele vai arrebatar a sua igreja e o que está reservado para nós não se compara com o que nós estamos passando aqui nesta terra, neste período de crise. Amém. Glória a Deus. Pastor. Tem um texto, pastor, em João, né, capítulo 14, versículo 1 e 3, bastante conhecido, que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Pastor, nesse mesmo capítulo, nos versículos 16, 17 e 18, está uma das promessas que eu acho, não vou dizer mais maravilhosa, porque todas as promessas de Jesus são maravilhosas, mas porque Jesus ele nos fez inúmeras promessas. Nos fez as promessas que os prodígios e as maravilhas acompanharão os discípulos, fez a promessa do batismo, mas ele também fez a promessa de que ele estaria conosco, como foi lido aqui pelo nosso pastor. E no versículo 16 do capítulo 14, Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. O termo outro consolador no original é outro da mesma origem. Então, aqui está a promessa do Espírito Santo, do Consolador, que estaria em nós, nos ajudando, nos consolando. Aleluia. E o interessante e maravilhoso é que Jesus, ele assume o posto de nosso Pai e diz, não vos deixarei órfãos, mas estarei convosco, estarei dentro de vós Glória e voltarei. É uma promessa. Como Aleluia. eu falei anteriormente, o Deus que promete é o Deus que cumpre. Então, essa é a nossa esperança. É isso que nos dá forças para continuar. Nós acordamos porque temos a presença de Deus em nossa vida. Só aguentamos as dificuldades porque a presença de Deus é que nos dá força, é o que nos garante a vitória. Moisés, em Êxodo 33, no versículo 15, se não me falha a memória, ele discute com Deus, dizendo, Deus, não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Então, quando a presença de Deus invade o nosso coração, invade a nossa vida, a gente passa a viver na plenitude da vontade e da presença de Deus. E quando vivemos dentro dessa plenitude, tudo vale a pena. Glória a Deus. Aleluia. O escritor aos Hebreus, né, em capítulo 10, versículo 23, ele diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É interessante, evangelista Samek, nesse texto que o senhor leu, que é tão lido, é tão pregado pelos nossos irmãos que pregam nos pontos de pregação, nas congregações, existem algumas verdades teológicas aqui por trás do texto. Por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo isso porque ele veio de lá. Ele está dizendo, eu vim de lá, eu vi as moradas, eu vi o tamanho, eu vi as dimensões, eu vi a metragem. Aí ele diz assim, se eu não tivesse vindo de lá, é a expressão, se não fosse assim, ele está dizendo, eu só estou dizendo porque eu vim de lá, né? Então eu vi as moradas eternas, não me contaram, ele diz, eu vou-lo teria dito, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse texto sagrado aqui, o versículo 3 diz, e se eu for, aqui não é uma dúvida de Jesus, a outras traduções diz, e quando eu for, e vos preparar lugar. É como que Jesus veio, as mansões celestiais prontas, preparadas, gigantescas, para acomodar milhares de pessoas. Então ele desceu à frente. Ele disse, eu vou subir para começar a fazer inscrição, que é o livro da vida do Cordeiro. Então você vai aceitando a Jesus e ele vai fazendo a sua inscrição.
Ele vai reservando o seu lugar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Amém. E olha, vamos louvar ao Senhor? Se você que está em casa e conhece, não fica só ouvindo, louva a Deus conosco nesse momento. Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento e que mesmo há tantas incertezas, que possamos ter a certeza de que o ressurreto em breve voltará. E enquanto isso não acontece, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja em luz, com apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Deus, Aleluia. essa é a nossa maior esperança, né? Maior esperança. E essa promessa, ela nos dá força para vencer as incertezas acerca do futuro. Nesse contexto que estamos vivendo hoje de pandemia, de muitos projetos sendo cancelados, adiados, a promessa que Jesus fez de voltar para buscar a igreja, Amém. Ela tem sido um instrumento principal para fazer com que a igreja vença essas incertezas? É verdade. A promessa da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja é um dos principais pilares pelo qual a igreja está firmada. Porque se nós aceitarmos a Cristo e toda a doutrina que Ele deixou para continuarmos aqui, não tem muito porquê, não tem propósito. Não tem propósito, né? Então a nossa esperança é que Ele voltará novamente e nos levará para estar com Ele onde quer que Ele esteja. Como está em João capítulo 14, no discorrer de todo o texto, Ele diz para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa maravilhosa. Isso não foi de Pôncio Pilatos,
Isso não foi do rei Herodes, Amém. isso foi do Rei dos Reis e Senhor Amém. dos Senhores. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o a pecado, aquele que venceu Satanás. Justamente. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que por isso Paulo afirmava tanto, né, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. E a gente está caminhando, né, para o finalzinho do programa, pastor, irmão Lucas. Qual é a palavra, né? O que é que a gente pode dizer? Talvez você que esteja nos assistindo, talvez essa pessoa esteja preocupada, né? A gente está vivendo nesse período, como a gente falou tanto desde o começo do programa, um período de incertezas, de insegurança, onde nós planejamos e temos tido, né, várias vezes os nossos planos frustrados. Então, talvez você esteja assistindo e você esteja meio frustrado, né, preocupado. O que é que a gente pode dizer para essa pessoa, né? Aonde é que essa esperança, a nossa esperança como cristãos deve estar depositada? A nossa esperança está em Cristo. Amém. Mas para os ouvintes que nos acompanham, é necessário que tenhamos fé. Amém. Né? A fé faz toda a diferença nesse momento que nós estamos atravessando e em séculos passados também. Mas por que? Alguém pode estar questionando em casa que a fé vem como um balizador onde a gente se apoia para prospectarmos um futuro, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, gostaria de compartilhar. Aos Hebreus, capítulo 11, o verso 1 ele diz: ora, a fé é o firme fundamento. Então, se ele é o firme, ele não se abala, né? Pode vir o que for, ele vai ficar firme ali, seguro, né? E não vai nem para um lado nem para o outro. Fundamento. Mas de quê? Das coisas que se espera. Esperança, né? Então, o que é que a gente espera? Que gere em nós esperança. Então, a fé vai dar firmeza a essa esperança. Se você que está nos assistindo agora não tem ainda a fé, você pode passar a ter. Como, pastor? É tão somente você entregar a sua vida completamente para Cristo e Ele vai fazer gerar, fluir fé no seu coração, para você passar a crer naquilo que há de vir de bom. Mas as notícias são tão negativas, tudo está se prospectando para o mal. Mas eu quero fazer uma ilustração para quem tem fé. Quem tem fé é diferente de quem não tem. Imagina uma casa, um salão, onde o piso é de várias cerâmicas quadradas. Você fica em pé em uma cerâmica. Se vir um terremoto, uma demolição, as outras cerâmicas vão começar a ruir, vai cair, mas o seu quadrado onde você está, ele não vai nem se mexer. Cai o telhado, cai as paredes e você vai ficar em pé em cima do seu quadrado. Ali é a fé, onde você está firmado nela e ela em Cristo Jesus. Mas o texto ainda continua. Não somente a fé, ele é o firme fundamento das coisas que se espera, mas também é a prova das coisas que não se veem. Vejam que desde o começo do programa estamos falando de promessas que ainda é para o futuro, mas nós já vislumbramos, né? Nós já vemos acontecer pela fé. Nós já podemos prospectar o futuro em Cristo, que vamos subir deste mundo e estarmos com Ele para todo sempre. Glória a Deus. Então, para nós ter esperança de um futuro que vem, nós temos que primeiro ter fé, se apegar a Cristo e as suas promessas que foram feitas e deixadas por Ele, por meio da Bíblia, e com certeza todas elas vão acontecer. Amém. Mas, Renato, eu imagino que por conta do momento que estamos vivendo, de crises emocionais, de crises existenciais e da crise pandêmica, estamos, muitas pessoas que estão abatidas, que estão aflitas, que estão angustiadas, estão nos vendo nesta noite, estão nos assistindo. E eu gostaria de te dizer que é normal o que você está passando. Você não é pior que ninguém. O salmista Davi, ou melhor, o salmista, escrevendo no Salmo 42, ele diz no versículo 5, por que está abatido a minha alma? Porque se aflige dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então o salmista, ele sentiu o abatimento, ele sentiu a aflição. Então você não é pior que ninguém. É normal, Jesus ele nos alertou das aflições e das dificuldades. Mas o que eu quero te dizer é que
A situação pode estar terrível, a situação pode estar caótica, as crises podem estar querendo te afogar em meio ao desespero. Mas o teu Deus, Ele está contigo. Amém. Ele está lado a lado, Amém. ombro a ombro. Mas é preciso que você confie, espere e se Glória a entregue. Deus. Amém. Se entregue de uma vez por todas, se entregue sem reservas. Entrega o controle da tua vida a Deus. Amém. Porque aí você vai viver, como eu falei anteriormente, na plenitude da vontade de Deus. E quando estamos dentro Aleluia. da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, estamos providos por Deus, Aleluia. por Ele. E Ele nos cerca. Tem um texto que a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus nos cerca. A presença de Glória Deus, a Deus. nos cerca. E quando essa presença ela nos cerca, a gente fica tranquilo. A gente fica resguardado. Então, aquieta o teu coração. Confia Amém. no teu Deus. Você conhece o seu Deus, você já teve experiências, eu acredito com Deus. A palavra de Deus nos mostra quem é o nosso Deus, nos explica. Então confia, descansa. Amém. Que Deus ele vai estar contigo. Quando você achar que vai acabar, que vai chegar ao final, Ele vai vir caminhando sobre as águas e vai acalmar Amém. o teu coração e acalmar a tempestade da tua vida. Amém. Amém. Receba essa palavra Amém. no nome de Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo sem precedentes. Incertezas e inseguranças permeiam o nosso dia a dia. Somos bombardeados a todo instante por notícias alarmantes. E aí vem a pergunta, como podemos encontrar boas novas em um fluxo contínuo de más notícias? Nós precisamos lembrar que Deus está no controle de Glória a Deus. todas as coisas. Glória a Deus. Que nada o pega de surpresa. E mesmo quando nós não sabemos o que fazer, Ele continua controlando todos os acontecimentos. É isso aí. Esse mesmo Deus que não perde o controle Amém. está conosco. Mesmo naqueles momentos em que você não consegue ver sequer o próximo passo do caminho. Mas lembre-se disto, Ele está com você. Amém. Quando nós temos a consciência de que Jesus está conosco e que Ele tem o Aleluia. controle de tudo, nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós entendemos que nós não precisamos viver dominados pelo medo, porque nós temos no Senhor nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Independente das circunstâncias, Amém. das tribulações, das catástrofes, da pandemia, Amém. Deus é o nosso socorro. Amém. Sempre presente. Nele encontramos repouso seguro em todo o tempo, Amém. na vida, na morte e por toda a eternidade. Amém. Mesmo nesses momentos, né, que o mundo está tão triste, sombrio, em Deus nós podemos Aleluia. encontrar segurança, esperança, alegria, Aleluia. paz e proteção para os Glória a perigos Deus. que nos ameaçam. Não sobrecarregue seu coração com temores. Amém. Deus é maior que os problemas que te afligem e Ele é poderoso para cuidar de você, Amém. hoje e sempre. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Amém. Ele protege os que nele Amém. confiam. Amém. Glória a Deus. Lembrei Pastor, daquele hino, né? sim. Não tenha sobre ti um só cuidado, Aleluia. qualquer que seja. Aleluia, é dele, é somente dele, todo o trabalho. glória a E o teu Deus. trabalho é descansar. Então descansa, confia. Amém. Amém. Pastor, gostaríamos de continuar conversando, mas infelizmente o tempo aí já se acabou. Mas estamos agradecidos a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que essa conversa serviu de edificação Amém. para muitas vidas, os jovens que estão aqui, os que estão em casa também. Queremos agradecer também, né, ao nosso pastor, presidente, já queremos mandar a paz para o nosso pastor, ter permitido o senhor estar aqui conosco. Fique à vontade também para deixar suas considerações. Amém. Eu que agradeço o privilégio, né? Que o nosso Deus, através do nosso pastor, nos concede estar aqui como instrumentos de Deus para, com base na sua palavra, edificar a vida de outras milhares de pessoas que estarão e estão nos assistindo neste momento e que o Senhor possa trazer na vida dos telespectadores a edificação, a tranquilidade, a paciência, a esperança, possa gerar fé no coração de muitos que estão nos assistindo agora para atravessar esse período tão atípico, tão difícil, mas que nós sabemos que o nosso Deus está conosco. Amém. Queremos agradecer também a Lucas, Amém. né, que está aqui nos prestigiando. Que Deus te abençoe e que possa voltar outras vezes também. Amém. Amém?
Queremos agradecer aos jovens da área 8, né? Deus abençoe, Deus continue abençoando o coordenador da área 8, toda a sua família, nosso missionário, né? O pastor Amém. Gilson Bezerra. Já queremos mandar um abraço também para o pastor Gilson. E, pastor, nós vamos aproveitar a oportunidade para estar fazendo uma oração também. O senhor fique à vontade para orar por nós e também por aqueles que estão em casa precisando aí de esperança. Muito bem, vamos estar agradecendo a Deus por este momento tão maravilhoso. Você possa ir dormir, né? Ou continuar assistindo a programação da Rede Brasil de Comunicação, guardando os textos, os conselhos, essa palestra tão maravilhosa daqui, principalmente para os jovens, já que esse espaço é mais dedicado para cada um deles. Descanse o seu coração, saiba que o Senhor cuidou, está cuidando e vai cuidar do seu futuro. Amém. Entregue o seu caminho ao Senhor de forma plena. Confie nele e Ele tudo fará. E você, querido ouvinte da Rede Brasil de Comunicação e telespectador, se ainda não é um cristão autêntico, entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele fará coisas grandes e maravilhosas em tua vida. Vamos subir ao trono da graça através da oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos te agradecer por este momento tão maravilhoso, Senhor. Pai Santo, pela tua palavra, pelos louvores, por poder estar entrando, Senhor, na casa dos teus servos e de tantos outros, ó Pai, que estão sintonizados na Rede Brasil de Comunicação. Que o Senhor possa trazer paz para este lar, tranquilidade, resolver problemas diversos que só Tu podes resolver, Senhor. Que a Tua palavra que foi ministrada encontre guaridas nos corações e que aqueles que ainda não Te professam como Salvador de suas vidas possam fazer as suas decisões, Te aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai Santíssimo e misericordioso, nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Espaço Jovem, infelizmente, está chegando ao fim, mas estaremos juntos na próxima semana, no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Amém. Quando eu choro